Esse texto, em outras versões, por exemplo, na versão A Mensagem, vai dizer que Deus vai entrar em cena e sacudi-los até que acordem. Vai deixá-los atônitos, aterrorizados, vai deixá-los assustados. O que Deus vai fazer é uma obra tão maravilhosa, tão chocante, que vai deixá-los surpresos com o que Deus irá fazer. Se você for analisar o texto, somente o versículo: portanto, este continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. Deus vai deixá-los assustados, assombrados com o que Deus irá fazer no meio daquele povo. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Se nós voltarmos a folha no capítulo anterior, no capítulo 28, nós vamos saber por que Deus está falando com o povo de Jerusalém desta forma. Toda profecia, ela passa por uma peneira. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então esse texto é uma profecia que Deus entrega através do seu profeta Isaías. A profecia veio para exortar aquele povo, veio para edificar aquele povo e veio para consolar aquele povo. No capítulo 28, a partir do versículo 7, os irmãos vão perceber que os profetas e os sacerdotes estão fazendo algo terrível. A Bíblia vai falar que os profetas e os sacerdotes, o sistema religioso da época, eles estavam bêbados. E isso é de chocar, irmãos. Estavam tão bêbados. Versículo 8 vai dizer que todas as mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, e não há um lugar limpo sequer. Estão acompanhando? Capítulo 28, versículo 7 e 8 vai falar isso. Eles estavam bêbados. E a bebida traz consigo efeitos colaterais. É ou não é? A bebida traz consigo efeitos colaterais. Os sentidos daqueles homens estavam corrompidos. Eles já não eram mais capazes de tomar decisões sensatas. O equilíbrio estava afetado, João, por causa da bebida. Mesmo assim, eles continuavam a andar. A coordenação motora estava afetada por conta da bebida. Pode ser que eles tinham até boas intenções de fazer as coisas, mas por falta de coordenação motora, talvez eles estavam machucando as pessoas naquela época. O carinho não era tão delicado. O raciocínio estava prejudicado, Edivaldo, por causa da bebida alcoólica. Com certeza estava prejudicado. Mas mesmo assim, eles continuavam fazendo as coisas de Deus. Com a vida toda torta, eles continuavam fazendo as coisas de Deus. A fala estava prejudicada por conta da bebida. E mesmo assim, eles continuavam a pregar, eles continuavam a cantar, eles continuavam a falar. O bêbado, já tive alguns episódios com pessoas bêbadas, ou ele fala e você não entende nada, está tudo confuso, ou ele fica repetindo as mesmas coisas. Os irmãos já passaram por isso? Os irmãos já viram uma pessoa bêbada que você não consegue entender nada que ele fala. E quando você entende alguma coisa, ele fica repetindo aquela mesma coisa o tempo todo. E o sistema religioso está dessa mesma forma. O sistema religioso está nesse mesmo cenário, está dessa mesma forma, corrompida. Os pregadores são repetitivos naquilo que eles falam. Os profetas são repetitivos naquilo que eles profetizam. Parece que todos profetizam a mesma coisa, falam da mesma coisa, você olha para o lado, é o mesmo assunto. Você olha para o outro, é prosperidade. Você olha para o outro, só fala de caridade. Você olha para o outro lado, para frente, só fala sobre revelação. A pluralidade que tem a palavra de Deus, a diversidade que tem na palavra de Deus, muitas das vezes nós não encontramos aí fora. Por que isso, irmãos? Porque eles estão mais preocupados com os seus shows. Por isso a igreja está subnutrida. A igreja não tem recebido os nutrientes suficientes para ser uma igreja forte e poderosa nos dias de hoje. Oh, aleluia! Os irmãos estão acompanhando? Eles só estão preocupados em fazerem os seus shows, irmãos. Eles só estão preocupados em cumprir a sua agenda. E às vezes é o mesmo show, várias vezes em várias igrejas diferentes. É a mesma palavra
em vários lugares diferentes. Não muda nada. Parece que a igreja a Bíblia só tem um texto. Perdeu-se o desejo em explorar e estudar a palavra de Deus. Ninguém está mais interessado em buscar esse conhecimento e ficar refém desses falsos pastores, desses falsos mestres, desses falsos cantores. Eles são verdadeiros ídolos. Eles têm boca, mas vai ter com ele para arrancar algum conselho deles. Você vai perceber que eles não falam. Eles têm ouvidos, mas tente alcançar e falar alguma coisa com eles. Você vai perceber que eles não ouvem. Se você for atrás de um e tentar tocar, você vai perceber que eles têm mão, mas não apalpam. São verdadeiros ídolos. Eles não vão ter nem... dificilmente você vai encontrar um lugar na agenda desses homens. Não é nada, irmão. É o mesmo cenário nos dias de hoje. Mas se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o mesmo Deus que faz prosperar, Ele é o Deus que fecha as portas. O mesmo Deus que na palavra dele fala que Ele é amor, mas também vai falar que Ele é justiça, meu irmão. O mesmo Deus que Ele dá vida, Ele também mata. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Além de estarem bêbados, eles recebem a palavra de Deus através do profeta Isaías, mano. Mas eles não são receptivos à palavra de Deus. Eles não recebem a correção com alegria, para que a correção gere transformação na vida deles. Eles zombam num profeta de Deus. Se vocês forem continuar o texto, a partir do versículo 9, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler em versões, às vezes, diferentes. Acompanhe comigo no versículo 9, você vai perceber que minha versão que eu vou ler aqui é diferente. Mas vai trazer um pouco de entendimento quando você combinar com a sua. Combinar na palavra correta. Comparar com a que você está lendo. Se você comparar, você vai perceber. Versículo 9. Eles falam de mim e perguntam. Isaías está falando. Eles falam de mim e perguntam: a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá? Olha como eles receberam a palavra de Deus. Se os irmãos conseguiram comparar com o texto que vocês estão lendo aí, eles debocham, eles zombam da profecia dada por Deus através do profeta Isaías. Eles debocham, ele fala: quem é esse? Mas eles mal sabiam que a palavra que Isaías estava profetizando não vinha dele mesmo. Vinha de quem, irmãos? De Deus. A palavra que Isaías estava profetizando não era dele mesmo. Vinha de Deus. E quando a palavra de Deus vem, meu irmão, por mais dura que seja, nós temos que ser receptivos e ouvi-la, que assim nós seremos transformados em nome de Jesus. Assim nós seremos fortalecidos, Rogério, em nome de Jesus. Assim nós seremos fortalecidos e fortificados, que a palavra de Deus é aquela que dá força às nossas vidas. A palavra de Deus é aquela que nos capacita, é aquela que nos orienta, aleluia. É ela que transforma o homem. Por mais dura que seja, por mais difícil que seja de aceitar a palavra de Deus, é ela que irá te transformar, é ela que vai mudar a sua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas não parou por aí. Jerusalém não era só o sistema religioso que estava corrompido. O texto continua e vai falar que o sistema político também estava corrompido, Edivaldo. O sistema político foi corrompido. Se você continuar no capítulo 28, continuar lendo o capítulo, você vai perceber isso. Versículo 15 vai falar isso. Eles fizeram aliança com outros povos pagãos. E eles confiaram que essa aliança traria segurança. Eles acharam que eles fizeram um bom seguro de vida. Estavam garantidos os seus bens. Eles tinham fortalecido as suas bases.
que nenhum desastre poderia os atingir. Eles pensavam nisso tudo. Eles pensavam, nós somos assessorados por especialistas hoje. Estamos com a nossa vida feita, a nossa vida segura. O versículo 15 vai estar falando sobre isso. Enquanto Deus está falando, não faça nenhum acordo com eles. Não tenha nenhum acordo com eles e nem com os seus deuses. Não faça aliança com eles. O versículo 15 vai estar falando sobre ele. Fizemos alianças com a morte já não é capaz de nos atingir. E com o inferno fizemos um acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Assim está o texto. Eu li em outras versões para que os irmãos pudessem comparar e ter um melhor entendimento do texto. Por isso eu li nessa versão. Enquanto Deus está falando com eles, não faça acordo com eles. Não faça acordo com esses homens. Com homens mentirosos e falsos. Não faça acordo nem com esses homens e nem com os seus deuses. Meu irmão, isso é muito atual. Jerusalém está aqui hoje. O cenário religioso está corrompido. O cenário político está corrompido. Deus está falando, vocês verão que sua preciosa política de seguro de vida não vale nem o papel que foi escrito. O texto vai falar sobre isso. Que suas preocupações com a morte não passam de ilusões e mentiras. Não vale de nada essas alianças que vocês estão fazendo. Vocês, ao invés de confiarem em mim, que sou o seu Deus Todo-Poderoso, você tem confiado em seres humanos. E a confiança nesses homens, e a confiança no Deus desses homens, vocês escolherão o resultado disso. Vocês escolherão as consequências disso. Em lugar de buscar a Deus, Jerusalém era lugar disso, pastor. Jerusalém era lugar de descanso. Jerusalém era lugar de refrigério. Jerusalém era o lugar onde tinha um templo do Senhor. Era o lugar que o povo encontraria descanso e refrigério. Mas por causa das suas alianças, por causa da corrupção dos profetas e dos sacerdotes, elas seriam assoladas pelo Senhor. A reforma deveria acontecer naquele lugar. Aquele lugar seria reformado pelo Senhor e a obra seria maravilhosa. Eis que eu farei uma obra maravilhosa nesse lugar, está dizendo o Senhor. Eis que eu farei uma obra maravilhosa, que deixará vocês assustados com o que irá acontecer. Trará desconforto. Trará desconforto. Mas será maravilhoso, irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jerusalém está precisando dessa reforma. E Deus está pronto para fazer essa reforma maravilhosa naquele lugar. Deus está pronto para fazer aquela reforma maravilhosa. Enquanto a obra não começava naquele lugar, meu irmão, lugar que deveria ser lugar de bênção, lugar que deveria acolher as pessoas, lugar que deveria ser um lugar de paz e conforto, era um lugar que sofreria as consequências de suas escolhas. Mas enquanto a obra não começou, vamos entrar no tema agora, irmão. Enquanto a obra não começou, na verdade, um pouquinho, ainda não entramos no tema. Versículo 13. O que sobrou para aqueles homens? Capítulo 29, versículo 13. O que sobrou para aqueles homens? Porque este povo se aproxima de mim com a boca, e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em que foi instruído. O que sobrou para aquele povo? Hipocrisia. Uma vida errada, uma vida torta, uma vida corrompida. Agora eles não poderiam viver a plenitude de Deus, mas eles se preocupariam com a sua aparência, esconderiam os seus erros através da aparência, meu irmão. Isso é forte demais. Santidade na aparência, mas um coração hipócrita.
santidade na aparência para mostrar que eles eram alguma coisa, eles tinham que se esconder atrás da aparência, atrás da hipocrisia. Mas o Senhor está falando para aqueles homens: eu vou sacudir vocês até que vocês acordem. Eu vou fazer uma obra maravilhosa até que vocês acordem. O texto vai falar, portanto, eles continuarem fazendo uma obra maravilhosa. Um assombro. Eu vou sacudir, Deus vai falar, na versão A Mensagem, é uma versão que eu gosto muito da palavra de Deus. Ele vai falar que Deus fala: eu vou entrar em cena e eu vou sacudir vocês, até que vocês acordem disso que vocês estão fazendo, dessa vida hipócrita, dessa vida perversa, uma santidade na aparência e um coração. Eu sempre falo com a minha mãe: mãe, é muito fácil trocar a roupa, mãe, das pessoas que entram na igreja, porque aparentemente eles eram pessoas perfeitas, irmão. Eu falo: mãe, é muito fácil trocar a roupa, mas torne uma pessoa mais paciente. Tem que caminhar junto, irmão. Aqui ele fala, ó, ele só cumpre mandamentos que o seu temor consiste em mandamentos de homens. Eles só se preocupavam com a aparência daquilo que era mandamento de homens, mas aquilo que o Deus está falando e é revelado hoje na palavra de Deus através dos frutos do Espírito, cadê, irmão? Cadê a paciência? Cadê a bondade? Tem que caminhar tudo junto, irmãos. A Bíblia fala: para a gente não esquecer, não retirar os marcos antigos que colocaram os nossos pais, não retirar essas regras que foram colocadas pelos nossos pais, os que vieram antes da gente, mas essas regras têm que caminhar junto com os frutos do Espírito, meu irmão. Tem que caminhar junto com os frutos do Espírito, porque senão é santo na aparência, mas o coração é hipócrita. A Bíblia vai falar que o inferno é para os hipócritas, Mateus 24, versículo 51, irmãos. O inferno é para os hipócritas. Se nós formos em Mateus capítulo 23, versículo 15, nós vamos ler assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vocês atravessam os mares, viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião, e quando consegue, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno que vocês. Todos aqueles que converteram à religião da hipocrisia se tornaram 2 vezes mais merecedoras do inferno do que aqueles que a converteram. Esses, oh, aleluia, não pode adorar a Deus. A garganta seca muito rápido, irmão. Esses profetas, esses sacerdotes hipócritas, esses políticos têm formado pessoas 2 vezes piores, 2 vezes mais merecedoras do inferno que eles. A mentira, o adultério desses falsos pastores, o engano, a soberba, a maldade, o escárnio com a palavra de Deus, a falta de compromisso com a religião, a falta de responsabilidade em pregar a palavra de Deus tem formado pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que eles. Esses políticos, ladrões, corruptos, que têm feito maldade com o povo, que têm subjugado o povo com os seus impostos, com as suas leis malditas, têm formado pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que eles. E Deus irá cobrar da mão desses homens. Deus irá cobrar da mão desses pastores. Deus irá cobrar a alma de cada um da mão desses políticos. Eles serão cobrados por isso que eles estão fazendo. Eles serão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, castigados por isso que eles estão fazendo, irmãos. Eles se verão com Deus. Eles se verão com Deus. Por isso que eles estão fazendo. Hipócritas. Deus está falando nessa noite: eu entrarei em cena nesse lugar e vou sacudi-los. E vou sacudi-los até que eles acordem do que eles estão fazendo. Meu irmão, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela cumpre o seu propósito. Esse tema não é à toa, Rogério. Deus quer sacudir a igreja dos nossos dias.
Deus quer sacudir o Brasil nos nossos dias. Deus quer sacudir os políticos nos nossos dias. Deus fará uma obra maravilhosa. E essa obra trará resultado, meu irmão. Quem crê? Eu creio, irmão. Eu creio que o que Deus irá fazer gerará resultados. Gerará resultado, porque é a promessa. Oh, aleluia. Eu falei antes. Quando Deus fala através de um profeta, qual é o propósito? Exortar, edificar e o quê? Exortar, edificar e consolar. Quando uma profecia vem de Deus, irmão, por isso que muita gente é enganado, porque às vezes não sabe disso. Quando uma profecia vem de Deus, quando uma profecia é do Senhor, você não só sai mais sobre você, às vezes dói, irmão. Às vezes a palavra dura, machuca. Mas ela vem com o pé de consolação, meu irmão. Uma profecia que vem da parte do Senhor, ela exorta, edifica e consola. Não seja enganado por falsos mestres, falsos profetas. Esses dias aconteceu uma situação dessa lá em casa. E as pessoas ficaram sentadas lá com uma profecia que só matava. Não trazia nenhuma consolação. Não era Deus levando para o céu, não era nada. A profecia só matava. E o que acontece com as pessoas? Ficam sentadas, irmão. Fica triste, fica abatida. Mas recebe, não analisa de acordo com a palavra de Deus. O que a igreja de Beré fazia? Paulo pregando e eles conferindo, meu irmão. Eles conferindo. Muitas vezes as pessoas saem setadas dos cultos, recebem uma profecia e saem setadas por esses falsos profetas. Às vezes não é nem falso profeta, irmão. Porque falso profeta não é aquele que erra uma profecia. Às vezes alguns irmãos se equivocam numa profecia. Falso profeta é o manipulador. É o manipulador que às vezes profetiza em troca da ganância, profetiza em troca do poder, do status. Às vezes nós somos seres humanos. Às vezes nós podemos errar uma profecia. Às vezes nós podemos interpretar o que Deus falou conosco de uma forma equivocada. De uma forma equivocada. E às vezes até falamos demais. Somos levados pelas emoções. E às vezes acabamos falando além do ponto. Às vezes, tipo, pessoas com... Eu gosto de falar tudo com o tempo marcado, irmão. Eu não gosto de passar muito da hora, eu não gosto de falar demais, não. Se tem meia hora, eu vou falar em meia hora. Se tem 10 minutos, eu vou falar em 10 minutos. Aí eu acabo que não falo... Quando eu estou no culto, eu não falo demais. Na minha casa, não. Na minha casa, hoje eu estava pregando para a Cora, irmão, ela estava reclamando, querendo dormir. Ela reclamando, querendo dormir. Ela, se falasse, ela mandava ficar quieta. Eu pregando, eu estava na hora do cochilinho, dando a hora do cochilinho dela, ela reclamando. Falei, fica aí, vai se converter hoje, garota. Hoje tu se converte. Tem dia que ela reage e fica rindo. Tem dia, hoje ela estava com sono, hoje ela tomou vacina, fomos na consulta hoje, então foi um dia, foi depois da consulta que a gente veio da rua, tomou um banho, falei, vou pregar. Quando eu fui pregar, ela começou a reclamar. Falei, não, é assim mesmo. Senão, daqui a pouco tu não está acostumado aí, faz igual eu, tipo, o cara à janela com sono. Tem que acostumar. Tá treinando ela para criar resistência. Criar resistência, né? Não fica igual eu, de cara à janela, quando tá com a palavra de Deus, tá demorando. Tem que ir acostumando ela, né, irmão? Mas às vezes as pessoas são enganadas. O falso profeta, irmão, guarde isso. Às vezes, irmão, você comete algum equívoco. Não tem problema nenhum você julgar a profecia. Paulo vai falar sobre isso, para julgarmos a profecia. A profecia que vem de Deus, a profecia que vem do céu, ela passa por essa peneira da exortação e da edificação e da consolação. Se está faltando alguma, pode julgar a profecia mesmo. Vai fazer prova com Deus. Deus, será que é isso mesmo que o Senhor falou? Será que é dessa forma que o profeta deveria ter falado? Às vezes, tem pessoas que falam tudo na mesma entonação. Às vezes é até uma coisa boa, mas deixa os outros assustados da forma deles de falar. Não tem uma outra forma de falar, só fala com voz alta, não tem uma forma mais calma de falar com as pessoas. Às vezes não é nem algo tão duro. Eu tiro muito para mim o profeta João Batista. Ele começa o texto falando raça de víboras. Estou abrindo um parênteses aqui. Deus está me impressionando a falar sobre isso. Ele começa o texto falando raça de víboras, pastor Gilberto. Mas ele não para o texto por aí.
Muitas pessoas param um texto por aí porque ele convém de xingar as pessoas, de maltratar as pessoas. Mas o texto não acaba aí, irmão. As pessoas ficaram assustadas com a palavra, que foi uma palavra dura, raça de víboras. Mas como assim, João Batista? Como assim raça de víboras? O que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? Aí ele fala, vocês soldados, se contentem só com o seu soldo. Vocês que têm 2 túnicas, reparta com aqueles que não têm nenhuma. E ele foi explicando a cada uma das pessoas como eles deveriam se comportar, o que eles deveriam fazer. Mas quando eu paro no raça de víboras, realmente é uma palavra muito dura. E as pessoas usam isso para se justificar. Justificar a sua ignorância. Porque realmente são pessoas ignorantes. São pessoas, às vezes, mal amadas, que não conseguem ver outras felizes. Uma profecia, uma palavra que vem de Deus, vem para trazer felicidade para nossas vidas. O Senhor corrige, o Senhor açoita somente aqueles que Ele quer como quê? Bem, como filhos. A palavra dura que vem de Deus é para nos levantar, meu irmão, exortar. Às vezes a gente tem até uma falsa interpretação dessa palavra exortar. Se você for no dicionário para pesquisar o que significa exortação, significa animar. Animar alguém. Quando eu exorto, eu não maltrato ninguém. Quando eu exorto, eu não machuco ninguém. Quando eu exorto, eu te animo, meu irmão, a continuar. Eu te animo, eu te fortaleço. Você vai sair diferente. Isso é exortar, isso é uma profecia que vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E essa profecia não poderia ser diferente. Essa profecia não poderia ser diferente. Essa profecia, ela veio acompanhada. Deus está falando, eu vou reformar esse lugar. Em Jerusalém, só Deus deve ser adorado. Deus não pode dividir o espaço daquele lugar com o pecado. Aquele lugar é lugar de refúgio. Aquele lugar é lugar de conforto para aquele povo. E Deus está falando que vai entrar em guerra com aquele lugar. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. O Deus da guerra está conosco. E quando Ele entra em guerra, é dele, Ele assume o comando. É dele, é Ele que monta a estratégia. A Bíblia vai falar que Ele corta o arco e quebra a lança. E queima os carros no fogo. Com que o inimigo irá te atacar, meu irmão? Com que o inimigo irá te atacar? Qual ferramenta que o inimigo vai usar para te afligir, para te atacar? Se Deus já quebrou o arco e cortou a lança, Edivaldo. Se Deus queimou o carro dele no fogo, com que ele irá te atacar? Quem pode adorar a Deus por isso? Quem pode adorar a Deus por isso? Nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida irá prosperar. É Deus que está no comando, é Deus que tem estratégia, Ele é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus da guerra está conosco, é Ele que montará a estratégia, e a estratégia no final lhe dará uma bela de uma linda, o quê? Vitória. Oh, aleluia! Quem pode adorar pela vitória que você já recebeu nessa noite, meu irmão? Quem pode adorar a Deus pela vitória que você já recebeu nessa noite? Nós somos mais do que vitoriosos, irmão. Oh, aleluia, eu sou mais do que você, é mais do que vitorioso. Glória a Deus, aleluia. O Deus da guerra está conosco, é dele a estratégia. E Deus vai consolar o povo. A palavra de Deus lá diz em Salmo 33, que nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Os irmãos abram a Bíblia comigo. Hoje está propício para isso. Eu gosto de falar, às vezes quando eu prego, eu tenho uma dificuldade assim de falar para os irmãos abrirem o texto. Eu gosto de falar as coisas mais decoradas e ir falando. Mas hoje está propício para isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 33. Estão parecendo que estão bem atentos. Às vezes, quando eu falo, eu tenho para mim que quando eu falo assim, vamos abrir o texto, os irmãos dão uma esfriada. Por isso que eu gosto de sair falando já, os irmãos já estão bem experientes, já conhecem a palavra de Deus, então os irmãos vão pegando as referências. Mas hoje está propício a isso. A partir do versículo 16 até o versículo 20, meu irmão. Olha o que o texto vai estar falando. Não há rei que vença, não há rei
que se salve com a grandeza de um exército. Nenhum homem valente se livra pela muita força. O cavalo não garante a segurança de ninguém, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrá-los, para livrar a sua alma da morte, para conservá-los vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, o nosso refúgio, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a sua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Um rei não seria capaz de vencer a guerra com a força do seu exército. O rei não consegue vencer uma guerra pela força dos seus cavalos, mas na confiança que nós temos no Senhor, nós venceremos essa guerra, pastor. Não é confiando em políticos, meu irmão, que nós venceremos essa guerra. Não é confiando nos líderes que venceremos essa guerra, é confiando no Senhor dos exércitos, no Deus de Jacó. Se nós formos olhar a palavra de Deus, nós vamos ver Zacarias profetizando. E Zacarias está falando assim: eu tenho muito ciúme de vocês. Zacarias recebe a palavra de Deus, ele recebe a profecia do Senhor, e Deus diz a Zacarias: eu tenho muito ciúme de vocês, Jerusalém. Eu sou consumido pelo zelo por ela. Assim diz o Senhor: voltarei ao monte Sião e habitarei em Jerusalém. E em Jerusalém será chamada a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, e será chamado de Monte Santo. E eu os trarei de volta, para que habitem em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus fiel e justo. Existia uma promessa de bênção para aquele lugar. Deus está falando que iria trazê-los de volta, e essa promessa se aplica a nós também. Essa é uma promessa temporal, ela não tem tempo. Deus irá restaurar o nosso sistema religioso, Deus restaurará o nosso sistema político, Deus entrará em cena e reformará o Brasil, aleluia. Os mentirosos, os falsos, os hipócritas serão sacudidos em nome de Jesus, os falsos pastores, os adúlteros serão sacudidos em nome de Jesus, serão sacudidos, o altar será reformado, a cidade será reformada, a igreja será reformada, em nome de Jesus. Haverá uma reforma, aleluia, porque Deus não pode ocupar os mesmos espaços que o pecado, não, meu irmão. O engano não ficará na minha casa, diz o Senhor. O engano não ficará na minha casa, diz o Senhor. Vamos para o texto de capítulo 29 de Isaías. Capítulo 29, a partir do versículo 18, vai falar. Compare com o seu texto, irmão. Versículo 18, naquele dia em que houver a reforma, os surdos ouvirão a mensagem que será... Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Isaías 29, versículo 18, assim eu encerro essa mensagem. Naquele dia da reforma, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro que antes estava lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados, o Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, os que fazem planos para prejudicar outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente, acabará com os que procuram enganar os juízes, e com os que por meio de mentiras conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor que livrou Abraão de perigos diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez, eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que eu vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, reconhecerão que eu sou o santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos, diz o Senhor. Deus acabará com as mentiras, Deus acabará com os enganos. Quem crê nisso, irmãos? A reforma irá acontecer, aleluia, como acontecerá, como aconteceu em Jerusalém, acontecerá também no nosso Brasil, em nome de Jesus. Acontecerá também os falsos mentirosos, aqueles que pervertem os tribunais, serão envergonhados e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, mas para isso